Quero fazer uma atualização para você sobre essa onda de incêndio que teve na Espanha e Portugal. E a da Espanha atingiu em cheio uma parte do caminho de Santiago, mas tem algumas coisas para a gente saber sobre isso que vão além dessa notícia aqui. E o importante é saber como você se prepara para isso, né? O que que a gente tem que ter atenção com esse problema que existe lá, de onde sai esse problema, né? O quão recorrente isso é. E quando você está programando uma viagem para o caminho de Santiago, para a Europa, né? Como evitar essas regiões? Dá para evitar? Se é caminho de Santiago, a gente está falando de uma região geográfica, não dá para você falar, olha, vou, posso para outro caminho e tal, mas se você está num caminho francês, como aconteceu esse ano, da região de Foncebadon ser interrompida pelas queimadas, pelos incêndios, né? Tem algumas coisas que a gente já há um bom tempo conversa e eu quero dar essas dicas. Fica até o final aqui desse vídeo, que essas dicas são importantes para você se preparar para a tua viagem. Se você não está inscrito nesse canal e caiu aqui de paraquedas, né, pela primeira vez foi indicado, segue esse canal aqui. Embaixo tem alguns links do nosso site, é o site da associação, e a gente traz muita informação nesses últimos 25 anos. A gente lida com o Caminho de Santiago, preparando peregrinos, ensinando os peregrinos. Tem uns links bem importantes como a mentoria, que esse é um conteúdo que a gente já discute na mentoria, né? Então a gente acompanha muitos peregrinos que estão montando a viagem deles ao Caminho de Santiago. Primeira coisa, o que se saber sobre essas queimadas? Dica número um da gente poder evitar elas. Eu vou fazer um parênteses aqui do seguinte: se fala muito sobre o peregrino que está em viagem, tá? Quero colocar um contraponto que saiu nos nossos grupos de WhatsApp. A gente tem grupos aí com mais de 2.000 peregrinos que conversam sobre o Caminho de Santiago e foi levantado por um peregrino uma coisa que muitas pessoas não prestam atenção quando estão nessa questão do será que a viagem vai dar certo para mim? Será que houve um problema com essas queimadas? Foi exatamente sobre o outro lado dessa história. E esses proprietários de negócios, esses proprietários de albergue, esses hospitaleiros, as pessoas dessas localidades que queimaram, né? Muitas vezes a gente pensa só na nossa viagem e não do outro lado, que sofreu bastante também. Então, a nossa torcida para que isso se reorganizasse rápido não é somente pelos peregrinos, é porque essas pessoas dependem desse movimento, dependem do que está acontecendo lá, porque é o ganha-pão deles, né? Por um lado é o ganha-pão deles, por outro está destruindo propriedades das pessoas. Então, essa empatia com os dois lados, ela tem que ser dividida de forma igual, tá? Mas voltando ao lado do peregrino, que a gente trata muito com a preparação do peregrino, então como é que a gente consegue se safar disso? Primeira coisa, não é novidade que esse tipo de ocorrência tenha em Portugal e na Espanha, tá? Isso não é novo, isso não é desse ano. Tá? O que acontece? As épocas de final de verão, a gente está falando dos meses de agosto e setembro, elas são mais propícias a isso porque a localidade está muito seca. Tá? Então, isso acontece em vários lugares do mundo, locais de seca, você tem um material consumível lá, você tem um incêndio que começa, e aí eu já vou deixar uma coisa para vocês: esses incêndios que começam, eles não são demorados, eles consomem o que tem lá e param, fazem o estrago que fazem lá e param. Então, quando você estiver lá e passar por isso, saiba que é uma ocorrência de 2 ou 3 dias, 4 dias no máximo, que a gente observa nesses anos todos. Então, como evitar isso aí? Primeira coisa, é mais possível pegar isso nas épocas mais quentes e de fim de verão, quando a vegetação está mais seca. Então, você quer evitar isso? A principal coisa é você sair dos meses de agosto e setembro. Ah, mas esse ano aconteceu em agosto as queimadas lá. Na verdade, essas queimadas elas transitam entre agosto e setembro, que são meses com características muito parecidas a de fim de verão, de épocas mais secas, o pré-inverno acontecendo lá. Então, se você fizer aquelas máximas que a gente sempre ensina, e se você quiser aprender Caminho de Santiago, tem um link da mentoria aqui abaixo, que é um conteúdo extenso, ele é acompanhado por mim, nós temos também reuniões sobre esses assuntos para a gente poder abranger mais, com mais detalhes o que a gente vai ensinando para o peregrino. Então, o que acontece? Você sair dos meses de verão e alto verão, que eu falo que é o verão instalado, que é o pré-outono, né? A gente está falando aí de agosto e setembro. Então, você passar o teu caminho para a primavera ou para o outono. Nesse momento, você vai estar livre desse tipo de ocorrência, desse tipo de queimada que tem lá. Esse ano, essas queimadas pegaram em cheio a região de Fonsebadão, que é a Cruz de Ferro, fazendo com que peregrinos tivessem que passar de trem ou ônibus, porque o governo parou essas regiões. Tá? Não é, como eu falei, não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que os caminhos de Portugal e os caminhos da Espanha passam por esse tipo de ocorrência. Tá?
É complicado pelos dois lados, para o peregrino que está e pelos proprietários, pelas pessoas que vivem nessas regiões. Tá? A única forma que existe mesmo é fugir disso. O clima está mudando um pouco, sim, a gente tem uma confusão de clima, mas o que é certo é que isso não acontece no mês de outubro e novembro. Isso não acontece em outubro, isso não acontece em abril, isso não acontece em maio, a gente não tem historicamente isso acontecendo. Então, se você sabe disso antes, se você ficou um pouco receoso, de estar lá e pegar uma situação dessa, a razão melhor para você sair, então, dessa linha de verão e alto verão que pode acontecer mais isso lá. É lógico que a gente também vai tratar com conforto de caminhada. Um pouco mais de ar fresquinho é muito melhor para caminhar. O verão sempre é desgastante. O alto verão, o final do verão que está entrando no outono, ele é sempre mais desgastante para o peregrino. A gente sabe que caminhar com altas temperaturas e clima seco judia qualquer pessoa, tá? Então são duas dicas para que você saia dessa época, a não ser que você não tenha outra época para estar lá, aí sim, não existe um perigo iminente de você estar lá. O que acontece é que pode ter uma ocorrência dessa, pode ter, tá? Não é uma coisa certa. A gente não, ano que vem, provavelmente essa mesma região, ela não tem vegetação suficiente para ser consumida novamente por um incêndio, da mesma forma. Tá? Então, essa é uma coisa que está acontecendo em vários locais do mundo. Se você for entender também aqueles incêndios que passam na televisão na região da Califórnia, nos Estados Unidos, isso diz muito também, porque a gente se impressiona quando acontece, mas se você for pegar as notícias, isso vem acontecendo nos últimos 20 anos, não é uma novidade. Tá? Então, a única força que nós temos como peregrino na decisão disso é sair desse clima, é sair dessa época climática que é mais propício a isso acontecer. Tá? Com relação a perigo para nós, isso não acontece, porque existe realmente um sistema de informação dentro de Espanha e dentro de Portugal para proteger qualquer cidadão, não é só peregrino. Então, quando existe eminência de perigo, é fechado vias. Se o caminho de Santiago está nessas vias, isso vai ser fechado também. Se você sentiu que é importante esse conteúdo, você viu que eu estou explicando que isso vai acontecer de novo, isso pode acontecer de novo, você só tem uma possibilidade, que é alterar suas datas se você tiver receio de que isso aconteça lá. Tá? E lembrar para você, isso não são ocorrências que levam um mês todo numa região, porque esse material é consumido e esse fogo se apaga. Tá? Então, muito mais do que uma ação de bombeiros conseguir controlar, esse material se consome e ele não tem mais combustão para isso e acaba esse incêndio. Como vocês viram nas reportagens, se você for na internet buscar essas reportagens, você viu que foram ações do fogo em 5 dias, mais ou menos, e aí isso já se acabou e a vida começa a voltar ao normal dentro do possível lá. Tá? Então, compartilhe essa informação se você achou que ela te dá uma tranquilidade, uma opção de escolha para você fugir disso e para você não ter que passar nenhum tipo de. Aí talvez sim, eu não sei, um perigo respiratório de você estar numa região onde a fumaça começa a aparecer, né? Ou você quebrar a tua viagem, né? Que não é só a gente, as pessoas de lá também estão com esse problema, mas você decidindo sair dessa época, você decidindo não ir nessa época, você está protegendo o teu corpo contra o calor e está se protegendo também de você entrar nessas resoluções de problemas se algumas vias forem fechadas. Tá? Lembrar que isso não é a primeira vez que acontece, isso vai acontecer outras vezes. A única decisão que você pode ter para te ajudar na tua viagem, na tua peregrinação, é sair das épocas onde isso acontece, tá bom? Segue esse canal aqui com a gente, esses links abaixo aqui do site. Seja um associado, que é o que ajuda nesse trabalho da associação, ajuda nesse trabalho de divulgação que a gente tem. Nosso site tem muito material para download, tem muito material para ajudar peregrinos e peregrinas. Há bastante tempo a gente faz isso, tá? E tem também os grupos agora que estão indo para Caminho de Santiago, com apoio meu, da Carol, mas o Fran lá na Espanha e em Portugal, que vai fazer carros de apoio para a gente. Então, são vários pontos de suporte com SOS, com atenção 24 horas para caminhos português e francês, não nessas datas que acontecem esses problemas de incêndio. A gente está com os grupos de primavera em abril e maio, abril caminho português, maio caminho francês. Se você sentir vontade de estar acompanhando a gente, as vagas já estão sendo tomadas. Já estamos com mais ou menos 30% dos locais tomados. A gente começou antes exatamente para todo mundo poder se programar, tá? Então, pede lá pelo site para Carolina, os links do site estão aqui abaixo, para você receber o roteiro nosso, as cidades por onde se passa, o que a gente oferece. Mais do que um Caminho de Santiago, é uma experiência com a gente que gosta muito de Caminho de Santiago e está sempre ligado a esse assunto, está sempre lá com os peregrinos. Tá bom? Um abraço para você e para todo mundo. Não esquece de dar um like e compartilhar esse vídeo aqui para que ele seja mostrado a mais pessoas. É um assunto importante para todos os peregrinos.